História bíblica infantil: Sansão, o homem mais forte do mundo. Era um tempo difícil para o povo de Israel. Os filisteus eram inimigos poderosos e dominavam a terra, fazendo os israelitas sofrerem muito. Um casal de Israel, que não tinha filhos, recebeu uma visita incrível. Um anjo do Senhor apareceu e disse: "Vocês terão um filho. Ele será escolhido desde o nascimento para começar a libertar Israel. Mas ele deverá ser diferente, nunca poderá cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas impuras. Ele será um nazireu, separado para Deus." A promessa se cumpriu, e nasceu um menino chamado Sansão. Desde pequeno, ele era forte e valente. Conforme crescia, a força dele ficava cada vez maior, porque o Espírito de Deus estava com ele. Certa vez, quando ainda era jovem, Sansão estava caminhando por um campo, quando um leão rugiu contra ele. Em vez de correr, Sansão enfrentou o leão. Com as próprias mãos, cheio da força de Deus, ele venceu o animal. Os anos passaram, e todos percebiam que Sansão tinha algo especial. Mas junto com tanta força, também vinham escolhas difíceis. Ele teria que aprender a usar seu poder com sabedoria. E assim começava a história do homem mais forte do mundo. Sansão cresceu, e sua fama se espalhou. Mas, apesar de ser forte, às vezes ele tomava decisões precipitadas. Um dia, Sansão quis se casar com uma mulher filisteia. Isso deixou seus pais preocupados, porque os filisteus eram inimigos de Israel. Mas Sansão insistiu. No casamento, os filisteus quiseram enganar Sansão. Isso gerou uma grande confusão. Para se vingar, Sansão fez algo inusitado. Pegou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda, colocou tochas acesas e as soltou nos campos dos filisteus. As plantações deles foram queimadas e isso trouxe muito ódio contra Sansão. Os filisteus começaram a caçá-lo, mas, toda vez que o cercavam, ele usava a força de Deus e escapava. Em outra ocasião, os inimigos se reuniram para atacá-lo. Sansão, sozinho, pegou apenas uma queixada de jumento e venceu 1000 soldados. O povo ficava admirado, como alguém pode ser tão forte? Mas Sansão precisava aprender que sua força vinha de Deus, e não de si mesmo. Sempre que confiava em Deus, vencia. Mas quando se deixava levar pela raiva ou pelo orgulho, se complicava. Os filisteus, humilhados várias vezes, juraram que um dia iriam capturá-lo, e começaram a preparar um plano muito perigoso. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os líderes filisteus foram até ela e disseram: "Descubra o segredo da força de Sansão, e nós lhe daremos muito dinheiro." Dalila começou a insistir com Sansão: "Você não confia em mim. Diga, de onde vem a sua força?" No começo, Sansão inventava histórias. Ele dizia: "Se me amarrarem com cordas novas, perderei a força." Os filisteus tentavam, mas ele sempre quebrava tudo com facilidade. Dalila não desistiu. Todos os dias insistia: "Diga-me o seu segredo, Sansão." Até que ele, cansado, revelou a verdade: "A minha força vem de Deus. Nunca cortaram o meu cabelo, porque sou nazireu desde o nascimento. Se o cortarem, perderei a força." Dalila contou aos filisteus. Enquanto Sansão dormia, eles cortaram o seu cabelo. Quando acordou, tentou lutar, mas sua força havia ido embora. Os filisteus finalmente o prenderam, levaram-no para a prisão, furaram seus olhos e o obrigaram a trabalhar como escravo, moendo trigo. Parecia que a história de Sansão tinha chegado ao fim, mas Deus ainda não tinha terminado com ele. Com o tempo, o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Um dia, os filisteus fizeram uma grande festa para adorar seu deus Dagom. Milhares de pessoas estavam no templo, e Sansão foi levado para servir de zombaria. Amarrado entre as colunas principais do prédio, todos riam dele. Sansão, então, fez uma oração sincera: "Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez, para que eu possa vencer os inimigos do teu povo." Com as mãos presas às colunas, ele empurrou com toda a sua força. O templo começou a tremer. As colunas se partiram, e o edifício desabou sobre os filisteus. Sansão também morreu naquele dia, mas sua última ação trouxe vitória para Israel contra seus inimigos. A verdadeira força não está nos músculos, mas em confiar em Deus.
Quando usamos nossos dons com orgulho, podemos cair, mas quando pedimos ajuda a Deus, Ele nos fortalece. Mesmo quando falhamos, Deus pode nos dar uma nova chance. Se inscreve no canal e deixa o joinha, assim você não perde nenhuma das nossas histórias da Bíblia infantil. Até a próxima, tchau!